Olá pessoal, eu sou o Tarostar, estamos aqui para mais um vídeo do canal, onde nós vamos falar sobre o Livro do Jogador 2 de Pathfinder. Sim, o Livro do Jogador 2 e o Livro dos Monstros estão em financiamento coletivo lá no Catarse da New Order, onde você pode conseguir esses livros a um preço legal. São 2 livros de mais de 300 páginas, onde você conseguirá o complemento de regras para Pathfinder Remaster. Aproveita também, lá no financiamento você tem a condição de pegar todo o core do Remaster e toda a linha básica Master, com o livro do Mestre, o livro do Jogador 1, o livro dos Monstros e o livro do Jogador 2. Nós vamos falar aqui então sobre o livro do Jogador 2, sem muitas delongas, vamos para o vídeo. Muito bem, muito bem. E chegamos aqui nessa maravilhosa capa aqui do Livro do Jogador 2, onde você encontra um Ciclope jogando uma grande pedra sobre a espadachim e o nosso amigo Phubus ali, que é o alquimista. Aqui no Livro do Jogador 2, nós temos um complemento de regras de Pathfinder com novas classes, ancestralidades. Aqui você vê mais uma bela imagem da feiticeira, da campeã e do monge lutando contra kobolds. E você vai aqui para dentro do livro, aonde você vai ter novas biografias e ancestralidades, novas classes, arquétipos, bastante arquétipos, talentos, magias de foco, rituais, pilhas de tesouro como armas e materiais, armaduras e armamentos, alquimia, arapucas, magias momentâneas e ornamentos de poder. Então, você terá aqui uma gama de coisas para poder usar no seu jogo de Pathfinder. Aqui também você está vendo uma ótima imagem do oráculo com o investigador lutando contra criaturas demoníacas. Mas podemos pegar aqui no que interessa, que é, primeiro, as novas ancestralidades. Bem, nós temos aqui a ancestralidade dos Amurrum, que são povos gato, hobgoblins, Irushis, que são povo lagarto, o Colo, que é os gnolls aí do Pathfinder, o Kobold, o Tengu, o Tripik, que é o Sapo, e o Yusok, que é o Homem-Rato. Famosas criaturas aí de fantasia que você vai poder jogar agora com esses personagens aqui através do Livro do Jogador 2. Você também tem as novas classes como o Alquimista, o Bárbaro, o Campeão, o Espadachim, o Feiticeiro, o Investigador, o Monge e o Oráculo. Então, você tem essas classes aqui, que são as classes complementares aí do Pathfinder, classes que todo mundo gosta de jogar, como o Bárbaro, o Campeão, né? E classes um pouco mais... E o Monge, né? São as 3 principais, eu acho, aqui. E classes um pouco diferentes aí, como o Oráculo, o Espadachim, o Alquimista e o Investigador. Muito bem. Aqui nós temos aqui uma pintura também que mostra o povo Irushi, né? E nós começamos as ancestralidades e biografias pelos Amurros, o povo gato. Muito bem. O povo gato, ele, como vocês podem ver, eles são humanoides, bípedes, né? Tem uma pelagem variada conforme os gatos da vida real, né? Eles demonstram interesse no que estão fazendo, e fazem perguntas com muito entusiasmo, e também procuram evitar conflitos interpessoais, ignorando a pessoa simplesmente saindo do local, né? A percepção deles no mundo é que você acha que ele monopoliza a conversa com suas perguntas e opiniões incessantes e atribui uma emoção do que você realmente sente quando ronrona ou rosna involuntariamente. Descrição física a gente já sabe, vivem até... eles começam suas carreiras ali com os 18 anos e vivem entre 60 e 70 anos, né? A sociedade deles, eles criam os filhos em grandes famílias, onde as crianças têm a liberdade para explorar e se meter em encrencas desde a idade desde a tenridade. Os Amurros aprendem profissão através de uma espécie de tutelagem formal, e a maioria aprende várias profissões ao longo da vida. A sociedade do Amurro costuma ser lideradas por um líder designado que fala em nome da comunidade e media disputas. Eles preferem lidar com desavenças, demonstrando desinteresse
de maneira elaborada ou até deixando a comunidade por tempo para que o problema seja esquecido. Mais ou menos que nem os gatos, né? Os amurros recebem nomes curtos desde a infância e ao chegar na adolescência podem escolher um nome diferente quando deixam o lar pela primeira vez. Então aqui as crianças, os amurros vieram de grandes felinos primordiais para confrontar as abominações malignas que destroem lugares naturais e buscam desfazer a realidade. No entanto, muitos apreciam a liberdade de viajar e gostam de traçar seus próprios caminhos de vida. Amurros religiosos costumam praticar uma formulosa de animismo, buscando apaziguar os espíritos da terra e das criaturas que caçam para preservar a ordem natural. Então esses aí são os amurros. Então aqui eles têm, a realidade deles é incomum, né? Eles têm 8 pontos de vida, tamanho médio, velocidade 7,5, tem melhorias de atributo de destreza e carisma e mais um livre, mais livre, né? O resto tudo livre. O defeito de atributo é na sabedoria. Falam idiomas amurros em comum. O traço daí humanoide amurro. Tem visão na penumbra. E tem aqui a habilidadezinha de cair de pé. Quando cair, você sopra apenas metade do dano normal e não fica prostrado. Muito legal. E aqui vocês têm todas os talentos de ancestralidade. Os tipos aqui, né? As heranças. Amurro da selva, amurro de audição aguçada, amurro de garras, amurro de 9 vidas, amurro invernal. Então vários tipos aí de amurros para você lidar. Aqui tem o amurro gatuno, né? Um gato gatuno. E aí nós vamos para a sociedade dos hobgoblins, né? Os hobgoblins aí são praticamente os goblins avantajados, aonde eles têm uma sociedade muito hierárquica e militar, né? Eles não gostam muito de magia e aprendem aí as coisas na base da disciplina, são muito disciplinados. Eles alcançam a adolescência entre 8 e 12 anos e tornam-se adultos com 14. Os hobgoblins normalmente vivem até os 70 anos, né? A estrutura deles, da sociedade, é baseada em hierarquia militar. Então desde lá das partes de comércio, como nas fazendas, se organizam em regimentos, né? Eles são vistos aí como ameaçadores para a maioria dos povos, mas também como são admirados pela sua obediência também. Os hobgoblins preferem viver em hierarquias estabelecidas. Muitos consideram o sentimentalismo uma riqueza e seu temperamento ameno tem encontrado sucesso recentemente na diplomacia e no contato internacional. Então quem tem um comportamento um pouco mais ameno vai para esse lado. A fé que ocupa pouco espaço na sociedade de hobgoblin, já que eles veem como algo impraticável. No entanto, os hobgoblins religiosos tendem a ser relutantemente aceitos pela utilidade na sua magia de cura. Então eles são uma tipo de raça que resolve a coisa no braço. Eles não gostam muito de magia, então tu tem, obviamente, um hobgoblin aqui como uma herança, um hobgoblin elficida, caçador de elfo aí. A raridade é incomum, tem 8 pontos de vida, tamanho médio, tem 7,5 metros de velocidade, melhoria de atributo constituição, defeito de atributo sabedoria. Então ele fala aqui comum e o goblinês, né? Traços hobgoblin humanoide, ele tem visão no escuro. E nós temos vários aí talentos dessa cidade de hobgoblin: rosto de pedra, reconhecer emboscada, repreensão agonizante e vários. Aqui tem um hobgoblin aqui com a sua vestimenta clássica, né? E aí nós vamos para os irushis. Os irushis são sobreviventes natos, né? Eles vieram de um império muito antigo, mais antigo até mesmo que os elfos, e eles são meio zen, assim, são criaturas que, apesar de serem grandes e fortes, eles são criaturas que são contemplativas, eles são calmos e esperam muito para agir. Eles preferem cuidar da sua presa antes de ir assim diretamente ao ponto, né? Então eles podem valorizar profundamente a história do povo e buscar no passado respostas para os desafios atuais. Se esforçar para se adaptar ao seu ambiente sem abrir mão da cultura e tradição. Então também são um povo que tem a tradição muito acirrada, né? Eles podem ser de várias
de vários tipos. Eles podem ter focinho, alongados, dentes longos, podem ter também exibir espinhas nas costas ou golas chamativas, dependendo da linhagem do seu clã. Então eles atingem a maturidade com 15 anos, pode viver até 120. Eles medem, na média, assim, de 1,80 a 2,10 metros, mas muitos continuam crescendo e ganhando força com tamanho e idade. Então não deve ser muito incomum você encontrar um que outro Irushi com quase 3 metros de altura aí. A sociedade deles é bem tribal, né? E vive perto da água, né? São criaturas que vivem mais embaixo da água até aqui em cima, né? E as crenças deles gostam muito de rituais druídicos. Normalmente deuses aí, apenas Gozreh é amplamente venerado entre eles. Então os éditos populares de adaptar seus planos ao ambiente e esperar por sua presa e manter viva a memória do passado. E os anátemas é desafiar as vontades das estrelas, né? Isso porque os Irushis, quando nascem, eles são guiados aí pelos poemas, pelas estrelas, pelos astros. Eles gostam de prever aí os xamãs e Irushis gostam de prever Irushis gostam de prever o futuro dessa criança quando nasce do ovinho dele lá, né? Então aqui ele é incomum, né? A raridade dele são 8 pontos de vida, tamanho médio, velocidade 7,5. Tem uma melhoria de força e sabedoria, né? E o nível tem um defeito de atributo inteligência, mas ele fala o incomum e o Irushi, traço Irushi humanoide, né? Ele usa garras afiadas como combate corpo a corpo, então ele tem garras, e tem adaptação aquática que ele permite aí, ele ganha o talento de controlar a respiração, então ele pode viver embaixo d'água por um bom tempo, o que é legal aí, tu ter um personagem Irushi no seu grupo. Pode ser ele um Irushi monge, seria muito legal, acho que ficaria muito bom, né? E aqui tem vários talentos aí de ancestralidade e várias heranças aqui, como o Irushi escala rocha, o Irushi espreita mata, o Irushi furte pele, que é o que troca a pele de lugar. Então tem vários tipos aí de Irushis e você pode se divertir aí e se aprofundar mais quando tiver em mãos. Aqui que legal, eles guardam ossos também, é uma raça bem legal de trabalhar. Aí vem os Kolos, que são os malditos gnóis de Pathfinder, né? Não podemos falar muito disso, mas eles são isso aí. Eles são brutais, saqueadores, adoradores de demônios, e muitos apresentam-se como bruxos canibais ou coisas ainda piores, né? Ele ser fisicamente demonstrativo, você pode, né? Abraçando e dando socos e lambendo seus amigos, guardar o osso de um parente preferido para pedir conselhos. Então eles guardam os ossos e eles comem a carne de seus inimigos como um sinal de respeito aí, né? A sociedade, ela é seminômade e também é uma sociedade matriarcal, então as mulheres colos são maiores que os homens, né? E eles medem aí na média entre 1,80 e 2,10 metros, né? Aos 15 anos são considerados adultos e vivem uma média de 60 anos aí. Eles têm uma abordagem bastante pragmática nas suas crenças, resultando às vezes em métodos não muito normais, assim. Muitos reverenciam Lamashtu, tanto como criadora do seu povo, quanto a guia para o mundo caótico. No entanto, os Kolos também louvam Calista, Shelley, Nets e outros patronos zelosos. Então eles têm aqui, ele é incomum, ele tem 8 pontos de vida, tem um tamanho médio, velocidade é 7,5, atributo de força, inteligência e outro livre, defeito de atributo sabedoria, idiomas comum e colo, traços aí colo e humanoide. Ele dá uma mordida de 1d6 no ataque desarmado e tem visão na penumbra. Então aqui tem vários tipos de colo aqui: bruxo, canídeo, o cavernoso, o doce hálito, o formiga, o gracioso e o inal, né? Como herança aí dos colos. E vários talentos, como sempre, né? Bastante talentos. Aqui tem um colo pequenininho, parece um chihuahua aqui, né? São esses bichos terríveis aí que você encontrará. E aqui nós temos os kobolds. Próxima raça, esse bichinho aqui, o kobold. O kobold, ele tem instintivamente
uma tendência a venerar um outro ser mais poderoso que eles, como dragões, fadas autoritárias, até mesmo artefatos antigos. Então, o kobold ele se adapta conforme o seu patrono aí, o seu protetor, digamos assim, ou aquela criatura que eles pegaram para venerar. Então, na toca deles, normalmente, o que tiver ali naquela toca, esse ambiente vai influenciar eles. Então, por exemplo, se o dragão que protege os kobolds, eles vão se tornarem criaturas parecidas com aquele dragão. Se eles moram numa caverna cheia de cristais, provavelmente eles vão apresentar algum tipo de cristal no corpo, coisa assim. Então os kobolds têm no máximo 90 centímetros de altura aí. Por volta dos 12 anos já estão na vida adulta e eles vivem mais ou menos até os 60. Mas tem alguns que vivem por mais tempo, às vezes por causa do patrono, né? Então a sociedade, como a gente falou, eles vivem em torno desse patrono, eles são bem coesos como grupo, né? O nome deles são bem curtinhos, assim, são 2 sílabas. E as crenças dos kobolds, eles são iconoclastas, né? Tem um rito natural, hierarquias e regras, confiando suas estratégias sociais ancestrais para viver. Religiões organizadas são algo natural para a maioria dos kobolds, né? Eles são frequentemente atraídos por divindades relacionadas a benfeitores, como Asmodeus, benfeitor do diabo, os deuses dracônicos, como Apsu e Dahak, e o benfeitor de um dragão, se o benfeitor for um dragão, né? Kobolds também a ser atraídos por cultos, especialmente para aquelas criaturas mágicas poderosas como figuras centrais. Então esses aí são os kobolds. Eles têm a realidade em comum, tem 6 pontos de vida, tamanho é pequeno, velocidade 7,5, tem melhorias de destreza e carisma, tem defeito na constituição, falo comum e Sakgroth. Não sei o que é esse idioma louco aqui. Traços é o menor de kobold, eles têm visão no escuro, né? E aqui nós temos os tipos de kobolds aí: o causticalda, o da escama, o kobold elementivo, o imunda-túnel, o espreita cavernas, o magicórnio e o kobold mandiforte, né? Mandíbula forte aí. São os tipos de kobolds. Vocês veem, são criaturinhas bem simpáticas do Pathfinder. Eu diria que os kobolds são, já que os goblins são criaturas jogáveis desde o começo do Pathfinder, eu diria que os kobolds são como se fossem os goblins, novos goblins aí do Pathfinder, novos goblins para Pathfinder, né? O goblin do D&D é o kobold do Pathfinder. Aquela criaturinha que tu encontra nos primeiros níveis aí para lutar contra, mas também você pode fazer um personagemzinho kobold amigável que anda junto com o seu grupo, agora com o livro do jogador 2. Depois dos kobolds, nós temos os enigmáticos tengus, né? Os tengus são sobreviventes e conservadores natos, igualmente confortáveis vivendo na terra ou na sua terra, ou encontrando um nicho de cidades densas para se relacionar. A descrição física do kobold, do tengu, ele é um pássaro, né? Ele tem mais de 1,50 m de altura. Então ele teria o tamanho de um anão, um corvo aí do tamanho de um anão, né? Eles são leves e eles têm garras, não têm asas, né? Mas ele tem garras peludas ali. Alguns podem desenvolver asas, alguns tipos, mas normalmente eles não voam, eles são apenas pássaros grandes, né? Eles são divididos em 2, os tengus do puleiro e os tengus migrantes. No puleiro eles ficaram na sua terra de origem, e os migrantes são aqueles que se adaptaram bem às culturas dos locais aonde eles foram criados, né? Ou se mudaram para lá e se adaptaram bem. Eles têm uma fé ancestral aí em Rei Feng, o deus da tempestade, mas também ele adora outros tipos de deuses de Golarion, sendo uma raça bem adaptativa aí. Os tengus tem vários tipos, como o algorento, o celestino, o guarda-montes, o garra-longa, o mergulhonda e o prescanina e o tempestocado, né? Então ele tem aqui uma raridade da sociedade comum. Eles
tem 6 pontos de vida, tamanho médio, velocidade de 7,5, destreza como melhoria de atributo, fala comum e tem traços aí, humanoide Tengu, em visão na penumbra, e tem o bico afiado, e que você pode dar 1d6 de dano perfurante com seu bico com um ataque desarmado. Já falou aqui das heranças do Tengu, agora depois aqui tem os talentos, aqui leque de penas, procura do catador, e assim por diante. Então Tengus são raças legais de jogar, são raças que podem aí ser um bom NPC normalmente, mas como PJ também, apesar de ser um pássaro, então ele vai chamar atenção em todo lugar que ele vai chegar. Todo mundo reconhece um Tengu de longe, né? Não tem como dizer que não. Tem como passar desapercebido. Temos aqui os Trípix, que são a outra raça aí jogável de Pathfinder, que são os povo sapo, né? O Trip, ele é cauteloso e geralmente evita-se em assuntos alheios. Apesar de sua natureza cuidadosa, tamanho pequeno, os Tripix são aventureiros e agem de forma ousada e nobre quando necessário. Eles podem ser reclusos, normalmente vivem em aldeias aí. Eles têm 60 centímetros só de altura, são menores quase criaturas de Pathfinder aqui. Aos 13 de idade podem ser considerados adultos somente aos 12, né? Aos 12 anos de idade são considerados adultos e podem viver 60, mas existem tipos de trípticos que vivem com mais de um século aí de vida, né? A sociedade deles é praticamente aí caçador-coletor e tem algumas aldeias, né? E se relacionam muito com o meio ambiente. Ele é uma raça muito voltada ao meio ambiente aqui. Ele costuma ter divindades da natureza, venerar divindades da natureza como Gozreh e Erastil, né? E gosta-se de melhorar o ambiente ao seu redor sem prejudicar os outros e praticar paciência sempre que possível, né? Então é uma raça mais conciliadora, muito conversadora, usada tanto para uma raça que dá uma ancestralidade que dá para te usar ela para ser um bom interlocutor do grupo, assim. Ela é incomum, tem 6 pontos de vida, é pequena, tem uma velocidade de 7,5, número de atributo destreza e sabedoria, defeito força, idiomas comum e tríplice, tem visão na penumbra e é um escalador natural e recebe mais 2 da circunstância na teste de atletismo aí para escalar. E a última raça, que é o famoso povo rato aí, o Isoki, que são humanoides de superfície como o povo rato, o povo que valoriza a vida e a comunidade. Então eles vivem em tocas que parecem bagunçadas, mas na verdade são tocas muito limpas. Eles têm um traço aí, diferente dos ratos comuns, eles têm traços obsessivos por limpeza e gostam de andar bem vestidos aí, tentando esconder um pouco do seu ambiente de rato. Eles são bem, vamos dizer assim, bem sociáveis. Apesar de que suas tocas pareçam um pouco góticas, porque tem muitos indivíduos morando no mesmo lugar, e além disso eles gostam de acumular muita coisa. Então são os acumuladores com rato de verdade aí, gostam de acumular coisas nas suas tocas, né? As crenças dele, eles valorizam muito a família, né? E conheço algumas divindades, como lá o Chupô, que ocupa um lugar especial na cultura Isoki. A avó rata representa muitos aspectos normalmente contrários aos Isoks. Ela encoraja os seguidores a colocar seus próprios interesses acima dos outros. Para a maioria dos Isoks, a avó rata realiza aquelas tarefas necessárias, mas que não desejariam fazer por conta própria, né? Então os éditos dele é agir com honestidade, priorizar os interesses da comunidade e manter-se arrumado, imagina só. E as heranças dos Isoks aqui, você pode ter heranças de rato das neves, ratos das profundezas, rato das sombras, rato de esgoto, rato do deserto, rato de túneis, longa fuça e esses aí. Então você tem aqui uma raridade em comum, tem 6 pontos de vida, o tamanho é pequeno, a velocidade é 7.5, a melhoria de destreza e de inteligência, defeito de atributo de força, fala comum e Isoki, tem os traços humanoide e Isoki, visão na penumbra e dente afiado, ó. Então você pode dar 1d4 aí de mordida como ação livre aí, como ação livre não, como um ataque desarmado.
E assim a gente encerra as ancestralidades do livro do Jogador 2. Mas você tem aqui as ancestralidades. Só um rato bombardeiro aqui, que terrível NPC. Depois nós temos as heranças versáteis, que são aquelas vampiro com alguma outra raça, o vampiro, né? O crepusculante, que também é o crepusculante, que são criados, né? Foram criados aí para regular a vida e a morte, mas hoje é uma raça bem estranha de se jogar, né? E pode ser um crepusculante também, pode ser um humano, pode ser um elfo, né? Você pode misturar essas raças. Nós temos então o Dampiro, Crepulante, o Dracano, que daí é a mistura de dragão com qualquer outra raça, né? Aqui tu tem um dragão com elfo, ó. Um Dracano arcano. Tem um Dracano com Isoque, né? E depois nós temos as biografias, mais um monte de biografia aqui, como astrólogo, condutor, contador, criado, sabotador. E nós temos aqui as biografias mais raras, como o assoado, o amnésico, o assombrado, o amaldiçoado, a criança selvagem, o ligado às fadas, o retornado e assim por diante. E a gente acaba essa parte das ancestralidades, começando a parte das classes, com essa imagem aqui da Miri tentando largar um senhor de um golpe para cima desse cavaleiro demoníaco aqui. E aqui estamos com as classes de Pathfinder, livro do Jogador 2, que é o Alquimista. Então aqui nós temos o Fumbus como seu representante, o Bárbaro como a Miri como representante, o Campeão como a Scylla como representante, a Espadachim como a Girelle, a Feiticeira como a Seone, o Monge como o Sajan, o Investigador como o Queen e o Oráculo como o Orakai, né? E aqui no Alquimista nós vamos dar uma olhadinha aqui, né? O Alquimista, mais ou menos o atributo-chave inteligência, né? Tem um modificador 8 mais um modificador de Constituição. É treinado em percepção, especialista em fortitude, especialista em reflexos, treinado em vontade, treinado em manufatura, treinado em uma quantidade de perícias mais inteligência, então um cara mais ou menos de perícia. É treinado em armas simples, treinado em bombas alquímicas, treinado em ataques desarmados. Treinado em armaduras leves e armaduras médias. E defesa sem armadura, né? Então aqui você vai aprender aí, nas proficiências iniciais, vai ter o livro de alquimia, que vai ter todos as fórmulas detalhadas de que tipo de bombas você pode fazer, né? Depois você vai ter a alquimia avançada. Vai ter aqui os frascos versáteis, que eu acho que isso aqui que mudou da primeira edição pro remaster. Vai ter a alquimia rápida, que dá para te fazer criar um consumível rapidamente, né? Você gasta seus frascos versáteis para criar um único consumível alquímico do seu nível ou menor que esteja no seu livro de armas. Você não precisa dar o custo monetário normal das matérias-primas alquímicas para fazer o teste de manufatura. O item tem o traço infundido, mas permanece o efeito até o início do próximo turno. Aqui você pode criar um frasco versátil para ti, um frasco rápido, usando essa ação de alquimia rápida aqui. Você está equipado com as ferramentas de alquimia e tem uma mão livre, e dá para te usar isso aqui. Aí você pode escolher aqui, dentro dos alquimistas, você pode escolher o campo de pesquisa. Quais os campos de pesquisa que você tem? Você tem o bombardeiro, né, que é o ataque à distância, praticamente. O cirurgião, que é o cara que dá os buffs aí para os seus jogadores, que melhora os seus jogadores através dos elixires alquímicos que ele conjura. O higienista, que seria o mais, digamos assim, corpo a corpo, né? Vai usar aquilo ali para
pra mudar o seu corpo e atacar o personagem para corpo. E tem o toxicologista, que seria o cara dos venenos. Aquele que fornecerá os venenos e aplicará os venenos no inimigo, né? Então você tem aqui de novo os testes de alquimia, aqui o tipo de os talentos da alquimia. Aqui como é que tu faz um exemplo de alquimista cirurgião, ó. Utiliza alquimia para fins medicinais, curando e protegendo os outros em todas as religiões. Então é curador ateu, né, como se diz. Aqui tá o Fungus tocando-lhe o fogaréu aqui no povo rato, né? Aqui nós temos aqui o alquimista bombardeiro, que é um elfo safado que tá ali. E a gente termina aqui o alquimista. Aqui tu tem o familiar alquímico aqui também, né? Que tem tudo que você precisa saber sobre o alquimista. E a gente vai para o bárbaro aqui. O bárbaro tem aí o atributo-chave a força, tem 12 mais o modificador de constituição, que é força, que é vida pra caramba. É especialista em percepção, especialista em fortitude, treinado em reflexo, especialista em vontade, treinado em atletismo, uma perícia adicionais mais 3 do que o modificador de inteligência. Infelizmente o bárbaro não é muito inteligente, normalmente vai ter que sacrificar a inteligência para a força, mas ele consegue já umas poucas perícias aí, tendo inteligência 10, não sei dizer. É treinado em ataques com armas simples, armas marciais e ataques desarmados, e é treinado apenas com armaduras leves e médias também, né? Ele declara treinamento de bárbaro, e aqui tu tem a principal característica do bárbaro, que é a fúria, né? Quando tu entra em fúria, tu causa 2 de dano adicional em golpes corpo a corpo, né? E tu ganha pontos temporários, que é igual ao seu nível mais modificador de constituição. Então é bom tu ter uma constituição bem alta para te ganhar esse bônus ao máximo aí. Não pode usar ações com traço de concentração, a não ser que ela tenha o traço de fúria junto. Tu pode usar o tempestade explosivo para te entrar em fúria novamente, né? E você pode escolher aí um instinto, né? Um instinto para o seu bárbaro. Então, esses instintos aqui são destacados aqui, ó. O instinto animal, né? Você ganha habilidade de fúria bestial, habilidade de especialização no 7º e assim por diante. Aí você pode ter o instinto do felino, que dá um ataque de mandíbulas e garras. De lobo, olha só, ele te dá o traço de mandíbulas, mas ele pode derrubar e desarmado também, ataque desarmado. Macaco, que é o punho, pode agarrar e desarmado. O sapo, que é a mandíbula de língua, muito estranho esse aqui. Serpente, que é as presas, agarrar desarmado, né? O touro, tubarão, o urso e o viado. Galho, cria uns chifres e dá uma olhada no cara. Tem o instinto do dragão, que daí vai de acordo com os tipos de dragão que a gente viu lá no livro dos monstros, lá no vídeo do livro dos monstros. Então você não viu ainda, já corre no canal e dá uma olhadinha no vídeo do livro dos monstros, né? Aqui tem o dragão adamantino, conspirador, diabólico, o empiriano, o opulento, o conífero, o ilusivo e o augural, né? Tem o instinto de gigante, que é empunhadura titânica, dá pra te usar uma arma muito maior que a tua, né? E o instinto da superstição aí, que é a resiliência supersticiosa, que dá pra te mitigar a sorte aí através desse instinto. Então tu tem muita coisa aqui dos talentos de bárbaro, são muitos talentos. Tem o instinto do fulgor, ainda a habilidade do instinto do frenesi imparável. Instinto espiritual, que é a fúria espiritual, você é possuído aí por um espírito de vingança. E assim a gente vai terminando o bárbaro com essa baita imagem aqui da Amiri contra seus inimigos gigantes de gelo. E aí aqui tem os tipos de bárbaro. Bastante talento de bárbaro. Bárbaro tem muitos golpes aí em sequência. E a gente vem para
O campeão aí, que é um arquétipo, uma classe muito saudada Pathfinder, porque você pode é uma classe ainda, além de ser uma classe muito boa no combate, é uma classe bem versátil. Então tu pode ter melhoria de atributo-chave aí, força e destreza, os pontos de vida 10 mais modificador de constituição, que é um bom ponto de vida, é treinado em percepção, especialista em fortitude, treinado em reflexo, especialista em vontade, treinado em religião, poucas perícias, né? 2 mais modificador de inteligência, treinado em armas simples, armas marciais, treinado em todas as armaduras e treinado em defesa sem armadura, magias, treinado com modificador de ataque de magia, CD de magia, né? Então aqui você adquire as proficiências do seu treinamento básico. Como campeão, você é o guerreiro em nome de uma divindade que reverencia acima de todas as outras. As divindades podem ser mais comuns em Pathfinder, são descritos no livro do jogador, junto com os éditos e áreas de interesse benefícios que você recebe sendo devoto àquela divindade, que está lá no clérigo, lá na parte do clérigo. Você recebe os anátemas aqui, né, os éditos e armas que seu campeão tem, né? E você, dependendo da sua divindade, você pode ser santificado ou tornar-se sagrado ou profano. Isso compromete um dos lados da luta pela posse da almas, né? Você adquire traço profano, adiciona esse traço a qualquer golpe que realizar. Sagrado, você adquire o traço sagrado e coloca nesse traço qualquer golpe que tu realizar. Tem a arma de edificado, que você vai pegar essa arma que é favorecida pelo seu deus e vai aumentar um passo aí do seu dado. E você tem a aura de campeão aí, que tem uma emanação de 4,5 metros, que pode tem traços de aura e divino, e qualquer seguidor da divindade dentro da aura imediatamente sabe que você é um campeão da sua divindade. A aura é utilizada como distância para a reação do campeão e para diversos outros efeitos. Então, conforme for o tamanho da aura, é onde você pode dar as reações aí. Você tem uma causa, você se dedica a uma causa específica em nome da sua divindade. Então, além da divindade, você tem que escolher uma causa aqui, que pode ser essa de esplendor, iniquidade, justiça, libertação, obediência, profanação e redenção. Aí você vai ter aqui as magias de devoção. Cadê aqui? Magias de devoção, né? Que são magias de foco aí para o seu campeão. E aqui você pode escolher as causas aqui. A causa do esplendor. A éditos é fornecer um bom exemplo para os outros e desfrutar e compartilhar a beleza ao seu redor e se manter limpo e bem cuidado, né? Iniquidade, você é desonroso, desonesto e está comprometido em destruir falsas esperanças de bondade. Esse é mauzão mesmo. Tem a libertação, tem a justiça e assim os outros causas aí. E ele dá um traço profano, divino, profano, sagrado e assim por diante. E tem a nossa campeã aí lutando contra os demôniozão. Você tem vários talentos. Tem o golpe reativo lá no 6º nível. A partir do 5º e 6º nível, o campeão, o paladino, se transforma em algo bem ruim e bem complicado do mestre gerenciar. Mas o remaster aqui deu uma baixadinha um pouco aí em algumas coisas, em algumas modificações, e nós não vamos entrar aqui em detalhes. Próximo classe nossa aqui é o espadachim, né? Acho que era o swashbuckler em inglês, né? Então ficou espadachim. Atributo-chave é destreza, né? E você 10 mais o teu modificador de constituição. Ele é especialista em percepção, treinado em fortitude, especialista em reflexo, especialista em vontade, treinado em acrobatismo, treinado em perícia determinado pelo seu estilo de espadachim, e é treinado em adicionais 4 mais o seu modificador de inteligência. Tem um cara que tem bastante versatilidade com perícia, é treinado em armas simples, treinado em armas marciais, tem a defesa e armaduras leves, daí só pode usar armadura leve, e defesa sem armadura também, né? Ele não tem magia, mas ele tem o garbo e elegância, ou melhor, o garbo, que dá
os pontos, né? Os pontos de garbo aí é o que você usa para realizar os golpes precisos, né? Então você vai dar aí os especiais do espadachim conforme o pool de garbo que você tiver aí, né? Quando você realizar um golpe com um golpe preciso, é o seu principal aliado, né? Que lhe dá, ele tem o traço de bravata, né? Então no encontro de combate tu vai ter que cuidar bem, porque bravata não pode usar toda hora. Quando você realizar um golpe com maior corpo a corpo, ágil de acuidade, ou um ataque desarmado ágil ou de acuidade, você causa 2 de dano a mais de precisão adicional, e se o golpe for parte de uma finalização, o dano adicional pode passar a ser 2d6 de dano de precisão. Conforme o nível do espadachim aumenta, o dano adicional pelo golpe preciso também aumenta. E o combate estiloso, você recebe bônus mais 1 de circunstância e teste de perícia com o traço bravata em um encontro combate. Enquanto tiver garbo, você recebe 1,5 metros de bônus de estado nas suas velocidades. Então você fica mais rápido aí se você tiver garbo. E aí você escolhe um estilo de espadachim, como o dançarino de batalha, o esgrimista, o fanfarrão, o ginasta, o trapaceiro e o zombeteiro, né? Então cada um tem a sua característica. Aqui, por exemplo, o zombeteiro, você é amigável, inteligente, cheio de humor, sempre sabendo o que dizer. Seus gracejos deixam os inimigos despreparados para a sua habilidade e velocidade em seus ataques. Você é treinado em diplomacia e adquire o talento de perícia comentário maldoso. Quando usar comentário maldoso, a ação recebe o traço bravata. E aqui você ganha aqui no terceiro nível a riposta oportuna, que é o cara tenta te atacar, você revida na mesma hora. E é bom ganhar um ataque a mais. E aqui tem vários aí talentinhos, como finalizador exemplar, especialista espadachim, e assim vai melhorando aqui. Aí você tem os talentos de espadachim, né? E aqui tem os tipos de traços que são importantes para esse tipo de jogador que tem que cuidar. Por exemplo, a bravata. Ações com esse traço podem conceder garbo dependendo do resultado do teste envolvido. Se obtiver sucesso no teste de uma ação de bravata, você ganha garbo. Se obtiver falha, você ganha garbo, mas apenas no fim do próximo turno. Os efeitos podem ser aplicados mesmo que a ação não tenha outro efeito por causa de uma falha ou de uma imunidade da criatura. Finalização. São movimentos finais espetaculares que utilizam garbo. As finalizações podem ser usadas apenas com armas que causam dano adicional com um golpe preciso. Você pode usar uma finalização apenas se tiver garbo e perde seu garbo imediatamente após realizar a finalização. Quando usar a finalização, você não pode usar ações com o traço de ataque por o resto do seu turno. Algumas ações de finalização podem conceder o efeito de falha. Depois tu tem floreio, que são traços de floreio, são técnicas especiais que exigem um esforço tão grande que você não pode ser realizadas com frequência. Pode usar apenas uma ação de floreio por rodada. Postura é uma estratégia em geral que mantém o combate adotado aí, uma ação de traço de postura por um período de tempo. Então você toma aquela postura e faz a ação. Beleza, aqui o espadachim. Então aqui, olha aqui, ó, conduzir a dança e assim por diante. Os outros traços aqui do espadachim. Esgrimista aqui, ó. Ah, tá bonitão esse elfo aí. A finalização é limitada e assim por diante. E aí nós vamos para a feiticeira aí, o feiticeiro, né, do Pathfinder. Então no primeiro a atributo-chave é o carisma. Pontos de vida é 6, modificador de constituição, treinado em percepção, treinado em fortitude, treinado em reflexo, especialista em vontade. Treinado em 2 perícias, determinadas por sua linhagem, o treinamento a quantidade de personagens de 2 a mais. Então ele não tem muita perícia, assim, um cara meio diferente do mago, que é meio conhecedor de tudo. O feiticeiro não, ele é mais especialista em determinados ataques, né? Ele é ataque de arma simples, tem defesa, é destreinado em todas as armaduras, então não pode usar armadura, porém. E magia com modificador e magia CDD clássico.
O feiticeiro, como é que faz? Ele escolhe uma linhagem, que pode ser aberrante, angelical, demoníaca, diabólica, dracônica, elemental, estriga, feérica, imperial ou morta-viva, né? Você faz uma conjuração um pouco diferente da conjuração de mago, porque você tem uma magia inata aí do seu representante, você vai ter uma lista de magia conforme a sua linhagem, né? E as suas magias também, elas são mais poderosas, assim, aumentam magias que dão dano ou cura, elas aumentam o dano e a cura dessas magias aí. Então aqui tá a evolução do feiticeiro, você tem 5 truques mágicos e 3 magias de primeiro nível no primeiro nível, no segundo nível 4, depois começa. Abre o segundo slot com 3 magias, pula um nível ganhando só mais uma magia naquele slot, e depois abre outro slot. E assim nós vamos indo até chegar lá no décimo círculo lá, onde você abre o 10º slot aí com uma magia no 19 e no 20 lá. Mas aqui você tem no 9º, você tem 4 magias aí no 9º ciclo, né? E você tem muita magia para gastar, com certeza. O repertório de magia vai de acordo com a tua linhagem e a potência mística que a gente estava falando aqui. Você conjura magia e seu espaço de magia causa dano restante ou restaure pontos de vida, você recebe um bônus de estado de dano ou cura igual ao nível da magia. Então ele ganha mais 5 aí, certo? Mais 1, mais 2, conforme o nível da magia ali. Então é muito, muito bom aí. E aqui tem como tu ler as linhagens ali, a magia de linhagem, a magia sanguínea, que também de cada uma, por exemplo, aqui, ó, a da aberrante é o inquieto, manda sinistro sai da sua mente, o alvo sofre penalidade de estado em salvamentos de vontade por uma rodada, e você recebe mais 2 em bônus de estado de salvamentos de vontade por uma rodada. Então, tu tem uma magia sanguínea maléfica ali que vai largar sobre aquele cara. Depois tem os talentos de feiticeiro. Aqui aparece ele aqui lutando contra um bichão lá, um mago meio cavaleiro, meio louco, né? Olha aqui, tem um Tengu feiticeiro aqui, muito massa, fazer um feiticeiro tempestade, já que eles são dessa linha. E aqui nós temos então o investigador Queen aqui, muitos detalhes, né, cara, olha aqui, cheio de espada, livro, lupa, né, uma Sword Cane ali, uma espada bengala, né? E o atributo-chave aí é a inteligência, obviamente, e pontos de vida 8 mais um modificador de condição. Ele é especialista em percepção, treinado em fortitude, especialista em reflexo, especialista em vontade. Boas salvamentos. Treinado em sociedade, treinado em uma ou mais perícias determinadas pela sua metodologia e treinado em uma quantidade de perícias adicionais igual a 4 mais esse modificador de inteligência. Também um personagem de perícias aí, né? Personagem que vai ser usado principalmente buscar conhecimento aí, vai ser a principal função dos personagens praticamente, e através dessa busca de conhecimento ele usa suas habilidades de combate conhecendo as criaturas aí. As defesas, treinado em armaduras leves, então só pode usar armaduras leves e usar nenhuma armadura, não tem armadura pesada para o investigador não, né? Então você pode aí, tem umas melhorias de atributos, as proficiências iniciais dele tem esse aqui. No caso, como investigador, você pensa suas aventuras como serem resolvidas e você adquire atividade como uma reação, de fornecer pista, seguir pista. Tudo isso é um caso que você vai determinar junto com o mestre aí. Qual será o seu caso. Aí depois conceber um estratagema, que você vai conceber o estratagema um jeito de ataque, e tu vai ter uma metodologia. Aí sim, você vai ter a metodologia das ciências alquímicas, do empirismo, do interrogatório, da medicina forense. São essas aqui só, acho que sim, né? E se você conforme a sua metodologia de trabalho aí, você vai ganhar perícias, vai ganhar ações, né? Então também é uma classe um pouco diferente aí de você jogar. Ela não tem magia, mas ela vai dando
talentos e bônus para os personagens. É uma classe voltada aí para a exploração e para a história andar. Então vale a pena pegar ele nesse sentido aí. Você gosta, você não é muito afeito ao combate, mas gosta dessa parte mais rolida da coisa. O investigador é um bom personagem, né? Depois do investigador, temos aqui só que investigador ali, ó, médico, ratão. E aqui nós temos aqui, ó, esse aqui ficou legal. Um personagem mais oriental, assim, investigador, não gostei. Pode ser um arqueólogo, coisa assim. Que tá aí, ele contra criaturas do submundo. Pode ser usado aí por uma aventura cutulesca, e quem sabe, né? E depois do investigador, nós vamos para o monge, né? O famoso monge, que é o personagem mais porradeiro, um dos mais porradeiros de Pathfinder, acho que foi do Bárbaro. Você vai ter o monge, e ele que força ou destreza como atributo-chave, 10 modificador de construção, então é bom, bons pontos de vida. E aqui tá o que é top no monge, que é treinado em percepção, especialista em fortitude, especialista em reflexo, especialista em vontade. É aquele que não se aperta, né? Não cai em magiazinha de qualquer um, né? E é bom de perícia também, que é 4 mais um modificador de inteligência. Ele é treinado em armas simples e ataques desarmados, e é destreinado nas armaduras, né? Então o monge não usa armadura, ponto e basta. Ele recebe, obviamente, a rajada de golpes, que é o seu principal ataque, né? Fury of Blows, né? Fúria dos socos aí. E você também escolhe os golpes místicos, punho poderoso, né? Talento, que é os talentos de monge, no atributo. E você escolhe também aqui uma postura, né? E que você escolhe dentro dos talentos de monge. Aí tem a postura de arquearia monarca, tem a postura da montanha, a postura do dragão, a postura do tigre. Você pode variar entre essas posturas, mas você pode evoluir entre essas posturas também, né? O monge do Ki e assim por diante. Então tem o monge do Ki aqui, ó, que ele perde aqui. Tem o monge da postura do dragão, o monge da postura do gafanhoto, assim vai indo. Aqui essa imagem é muito legal, uma das mais bonitas aí do Pathfinder, do monstro dando putão no troll ali, né? E o monge é isso aí, cara. O monge é saves altos, destruidor assim nos ataques corpo a corpo, né? E um pouco de perícia também. Aí você pode ter um monge mais sábio. E depois nós temos aqui o oráculo. O oráculo já é um tipo de conjurador divino, digamos, como o feiticeiro é quase mais primal, assim. Esse aqui, o oráculo, é um tipo diferente de conjurador divino, diferente do clérigo. E ele carrega uma maldição consigo. E ele não acredita muito nos deuses, mas ele usa esse amálgama de divindades para tirar o poder deles conforme a sua boa vontade. Então ele é carisma, sua principal, assim como feiticeiro. 8 mais um modificador de constituição. Ele é treinado em percepção, treinado em fortitude, treinado em reflexo e especialista em vontade. Ele é treinado em religião e treinado das perícias conforme estéreo, mais 3 somado ao seu modificador de inteligência. Ataques em armas simples, treinado em ataques desarmados também. É treinado em armaduras leves, magias com modificador de ataque de magia e treinado de classe ali do oráculo, né? Então aqui você tem a conjuração de oráculo, é um pouco diferente. Você vai falar em línguas e coisas assim para poder conjurar os oráculos. Você também pode levar suas magias, seus truques mágicos, e teu repertório de magias é dado praticamente quase como um feiticeiro, só que acho que tem uma diferencinha aqui de 4 para 3 aqui, mas a maioria é mais ou menos parecido com o feiticeiro, né? Então você vai ter aqui o seu mistério, que vai lhe dar aí seu conjunto de magias, como o mistério da revelação, a maldição oracular, quer dizer, falando errado,
Você tem os seus mistérios, que pode ser os mistérios ancestrais, mistérios de batalha, mistério das chamas, mistério dos cosmos, mistério dos ossos, mistério do saber, mistério da tempestade e mistério da vida. Aí você tem as magias de revelação, que são poderes que se manifestam através da religião de revelação, então magia de foco que você ganha aí, né? E você tem a maldição oracular, que é uma maldição que você joga sobre o seu amigo aí, e você recebe essa maldição logo e você se torna um oráculo, né? Você tem um acesso divino e assim por diante. E aqui estão os mistérios, ó. Os mistérios, daí você tem, por exemplo, os mistérios ancestrais. Você tem aqui daí as magias concedidas, a magia de revelação, que daí é o toque ancestral, os domínios relacionados, a perícia de dever e o talento sussurro do oráculo. E a maldição é a maldição da interferência ancestral, né? Que é o que os espíritos ancestrais com os quais você comunica ou assombra ou interfere em suas ações. Então você tem uma maldição que tem que levar consigo aí. E assim te acaba aqui as classes do oráculo, né? Aqui tá ele aqui, o oráculo do fogo, que é um mistério do fogo. Então você tem o mistério da vida aqui, esse outro oráculo. Você pode usar aí o oráculo e o investigador, são criaturas são classes bem distintas aí, com as quais você terá que estudar um pouquinho mais, assim. Eu confesso que eu também tenho que estudar um pouco mais. Elas são classes que eu nunca joguei. Já vi alguns jogadores jogarem, mas nunca tive em mesa. E depois aqui nós temos aqui os familiares, né? Boneco, diabrete, homúnculo e assim por diante. Aqui nós temos uma boa imagem dos bárbaros aqui numa arena, né, com o mestre das feras ali, ó. E aqui nós vamos ter os arquétipos, né? São muitos arquétipos, nós vamos cruzar rapidamente por eles aqui. Olha só quantos arquétipos, são 25, se não me engano, né? Alquimista, vamos pegar os mais curiosos aqui. Bárbaro, tá aqui, tudo a gente já sabe, né? São arquétipos bem comuns até. Aí nós temos do investigador, que é os multiclasses, né? Os do oráculo. E aqui nós começamos com o abençoado, né? O acrobata, o cara criador de armadilhas, o arqueiro místico, que era muito bom antigamente, não sei como é que tá agora. A conjuração básica é só no 8º nível, 6º nível. Dedicação daqui no 6º nível, então é um bairro do 6º nível em diante. Então tu tem que lidar bem com o arqueiro para depois você ir pro arqueiro místico. Mas depois eu acho que compensa. Você tem o arqueólogo aqui, é o talento nível 2, já pode escolher desde o começo. Você tem o assassino também, é do nível 2. Você tem aqui o artista marcial, que também é do nível 2, começava desde o começo. O bastião, que é nível 2 também, que é bom. O bastião é muito bom, dá muitas reações, libera reações pros amiguinhos também. O batedor, que é o reconhecedor nato. Tem os caçadores de recompensas, que é um clássico aí, né? Arquétipo nível 2. Cavaleiro, cara, muito massa, sempre cavaleiro. Tu usa a montaria como combate mesmo, é mais voltado para esse lado, tá? Você sendo um campeão cavaleiro, você ainda usa sua montaria como arma de combate aí, muito bom. Celebridade, que você é reconhecido em todos os cantos. O batente de 2 armas, que é um clássico. O Dandy que é um mestre refinado do estilo e cultura, né? Então o Dandy é como se fosse um mestre de cerimônias, assim, um cara da alta sociedade, né? Conhece tudo da alta sociedade. Esse aqui que usa os talismãs como fonte de batalha. O duelista clássico, né? Que chama o cara pro duelo mesmo. Tem aquele que é o escarafunchador, que com as coisas que tem ele consegue criar tipo um MacGyver da vida. O gladiador clássico também dos arquétipos aí, que é muito legal. Pode anunciar o golpe de balista, né, que vai voltado à cura. Usador de armas, um Jack Chan da vida. Linguista. Lutador de luta livre, acho que deve ser legal também de ser. Tinha um monge meio doido.
O Malhador, que eu achei muito massa o nome, mas o cara que abre a frente de batalha, ele chega, o exército tá vindo, tu larga esse cara na frente pra abrir as linhas de batalha do inimigo. É aquele que sai dando-lhe pau até não poder mais. O Marechal, que é um cara mais de comando de tropas, né? E assim, várias outras ancestralidades aqui, como o médico, o médico mesmo, que pode ser aí o próprio alquimista, o mestre das feras, pode ser bárbaro, pode ser ranger, pode ser o que for. Nós temos aqui o mestre familiar, aquele que tem os familiares, vários familiares, o pirata, o viking também tem o cara o cultista, o ritualista, né? O sentinela, os anões tem muito disso, né? A questão de sentinela também dá um bom golpe legal. Tem o trapaceiro dos pergaminhos, que é um cara que usa pergaminho pra fazer o mal aí. O cara do veneno, pode ser um super-herói aí como um vigilante, que é um Batman do Pathfinder. E aí o viking, e aí vários arquétipos você pode ver aí. E depois temos uma lista de talentos muito grande. Olha que massa essa imagem aqui, ó. Aqui o investigador e o oráculo. Várias listas de talentos, várias listas de magia, né? Então aqui nós estamos na página 242, para vocês terem uma ideia, são 324 páginas, né? Várias magias aqui: desmontar, epidemia espiritual, magias divinas primais e ocultistas e arcanas, né? Então tem uma lista grande de magias aqui. A mansão resplandecente aqui, gosto muito, né? Sacrifício final, magias de foco, né? E você vai precisar aí tanto pro oráculo quanto pro feiticeiro, e assim outras classes ali que a gente viu. O campeão também tem algumas de foco. Então tá aqui rituais, que isso é muito importante, né? Tem um clone, descanso eterno, engodo, fachada fantástica, sabe, bonita, passar corações, muito legal. A ladina e a clériga, geladores fantasmagóricos. Olha que legal essa imagem, cara. O Phobos e a espadachim no meio dos tesouros, bem faceiro. E aí nós temos aí as tabelas com tesouros, armas e tudo demais aqui que você pode querer encontrar. Itens mágicos, como aqui a lâmina, escudo da magia, os itens alquímicos, bombas alquímicas e tudo que você precisa para o seu alquimista, além, é claro, de alguns artefatos especiais aí de Pathfinder. E assim nós vamos chegando ao final aí do nosso vídeo, aonde você viu aí o livro do Jogador 2, que está em financiamento lá no Catarse. Você vai encontrar o link aqui na descrição. Se você gostou aí do nosso vídeo, da nossa viagem pelo livro do Jogador 2, curta, compartilhe. Se você quiser mais vídeos aí comentando cada classe, cada ancestralidade nova, mande aí bota o comentário no vídeo, né? Segue o pessoal da New Order lá também, o nosso parceiro aqui do canal, que eles trazem Pathfinder para o Brasil, além de muitos jogos de RPG, coisas que estão chegando aí, como o financiamento do Opera RPG, aí um RPG generalista, mas muito bom de se jogar, né? É um RPG que já está há muito tempo no mercado aí, mas agora vai ser relançado com uma roupagem muito mais amigável. Então, você gostou aí, curta, compartilha. Um abração do Tarostar e até a próxima!